Ora, dificuldade de informação é radicalmente diferente do que impossibilidade de informação, que é a perspectiva keynesiana, marxista, kalekiana. E, portanto, há uma diferença importante. Ainda que se coloquem questões, a discussão de moral rasa, por exemplo, também, que é interessante. No entanto, a perspectiva metodológica não é a perspectiva metodológica que parte da impossibilidade do conhecimento. Porque também, na medida em que, por exemplo, Stiglitz ele captura o fenômeno, olhando de cima, mas ele não desce a causa do fenômeno. Porque, como ele não rompe com a perspectiva teórica ortodoxa, ele verifica o fenômeno, mas não vai, ao não romper, ele não vai com a causa, ele não chega à causa fundamental. E por isso, ele passa a ser falta de informação. E, portanto, a solução é microeconômica de maior informação. Toda a discussão, por exemplo, de regras da Basileia é formada a partir dessa perspectiva teórica, que é radicalmente diferente de impossibilidade de informação. Ora, se você tem impossibilidade de informação, você tem que se proteger. Então, é uma perspectiva mais intervencionista. Então, é importante a gente ter as diferenças de abordagem teóricas a partir de quais são as hipóteses que partem delas. Isso é muito difícil de fazer em nível de graduação, sem a menor dúvida. Seria muito interessante ser feito, bem feito em nível de pós-graduação. No entanto, geralmente as escolas de pós-graduação apresentam apenas um aprofundamento teórico. Nós, na Federal de Berlândia, nós temos a nossa cadeira inicial de macroeconomia é escolas de pensamento de macroeconomia, justamente para apresentar os diferentes pontos de partida. Então, em primeiro lugar, colocar isso como importante nesse sentido. E também saber separar a cheia do mainstream, né, da discussão quer dizer, novedosa, né, que é dos heterodoxos. Dentro dessa discussão também, eu diria que dentro dos modelos de crescimento, os modelos de crescimento que hoje estão crescendo muito e que o próprio Gabriel trabalha muito, são os modelos de crescimento de inspiração caldoriana, kalekiana, especialmente os modelos hoje mais levados adiante pelo Baduri Margin, com a discussão aí de wage-led growth, profit-led growth. Então, por exemplo, essa discussão de modelos de crescimento hoje não é meramente teórica, é muito interessante. Por exemplo, lá com o pessoal lá do IPEA, na área de macroeconomia, tem um grupo que está discutindo isso e detalhando muito. O que está mudando dentro do modelo de crescimento brasileiro? O fato de nós termos tido uma distribuição de renda importante hoje tem levado a uma dinâmica de consumo diferenciada e que tem provocado dinâmicas econômicas diferenciadas. Ainda que, considerando o que o Kaleck fala, o consumo é sempre subordinado e o que puxa a dinâmica econômica é o setor produtor de bens de capital e, secundariamente, o setor produtor de bens de consumo duráveis, uma mudança da distribuição do consumo afeta o padrão de crescimento. Isso não é coisa meramente teórica. Nós estamos podendo modelar hoje isso e verificar isso hoje na economia brasileira, em que medida isso impacta no crescimento econômico brasileiro. Então, isso não é uma coisa meramente teórica, é um exemplo interessante da gente analisar o que está acontecendo hoje na economia brasileira, inclusive para a gente fazer políticas. Então, esse é um exemplo clássico que algumas pesquisas aparentemente teóricas têm um fundo de realidade importante. Então, esse é um dos elementos, por exemplo. Outra discussão importante de pesquisas, né? Nós temos pesquisas, por exemplo, na área de contas nacionais. Hoje em dia nós temos contas nacionais que nós não temos dados para todos os municípios. No entanto, temos dados para alguns municípios semelhantes. Você fazer modelos de inferência para verificar uma construção de um universo maior a partir de dados mais restritos, né? Que não tem sobre todos, mas você pode fazer inferência sobre municípios semelhantes. Isso em contas nacionais é super importante, ou seja, é um instrumental importante para o economista ter também, né? Então, essa parte instrumental é uma parte instrumental importante em várias áreas, e se você tem uma boa formação, né, básica, você consegue trabalhar bem com isso. Aparentemente, toda aquela formação teórica tão pesada, tão hard, às vezes, não dá para a gente
não dá, você fica num econometricismo e matematicismo que você acaba não dando o instrumento para o economista, que é entender bem de contas nacionais, estou falando na parte aplicada, né? Que é entender bem de contas nacionais, é entender bem de estatística básica, é entender bem de modelos multivariados, né? E alguma coisa de série de tempo. E não é essa coisa louca dessa matemática. Quer dizer, o que o economista faz? Ele faz algumas coisas aplicadas. E a gente, às vezes, está deixando de ensinar isso para eles, só para estudar os modelões. Então, qual é o limite disso? Também estudar as várias áreas sem mergulhar no modelão, porque se você prioridades também, né? Se você mergulha no modelão, você não dá nem o instrumental necessário que o economista vai trabalhar. Vou dar um outro exemplo. Essa semana a gente esteve conversando com o pessoal lá que está querendo propor a formação de um centro offshore em São Paulo, um centro financeiro na América Latina em São Paulo, que não existe centro financeiro na América Latina. Então fomos lá conversar com os caras, não sei o quê. Quer dizer, eles vieram conversar lá na Império. E aí uma das propostas deles, os caras hard lá do mercado financeiro, não sei o quê, uma das propostas deles, vamos investir em educação financeira para as pessoas aprenderem a poupar. Aí eu digo, meu amigo, vou lhe ensinar uma coisa, mercado de capitais não se forma com um pequeno poupador, se forma com um grande aplicador e grande centralização de capital. O pequeno poupador vai atrás. O Brasil, um dos problemas é que não tem tão grande centralização de capitais para dar uma dinâmica de mercado de capitais. Isso aí já trabalhavam vários economistas há alguns tempos que discutem a dinâmica do mercado de capitais. Então, esse é um exemplo clássico que uma formação menos teórica profunda vai bater em explicações simplistas, enquanto que um cara que tem uma formação profunda, junto com uma boa parte aplicada, nesse caso aí, digo, alguém que vai atuar no mercado de capitais tem que conhecer bem de legislação, tem que conhecer bem dinâmica de mercado, tem que saber estudar dados dos boletins internacionais. Quer dizer, hoje em dia está tudo isso aí que pode ser usado, né? Então, eu fico boba de ver a gente lá, às vezes, numa universidade do interior, lá de Uberlândia, por exemplo, estamos trabalhando com os outlooks do FMI, do não sei o quê, do não sei o quê. Você pega outras escolas, fiquei boba de ver, os caras nunca entraram nesses dados. Pô, vai estudar mercado financeiro sem saber nada disso, fazendo um modelo de portfólio, de aplicação, o cara não sabe nem que é investimento em carteira, vai querer cagar regra. Então, essa coisa que eu digo, é a formação de especialista importante, lógico, vai ser mais detalhada nas pós-graduações, mas, quer dizer, você dá uma base boa, aplicada, estatística, matemática básica, econometria e séries de tempos básicas, né? A parte boa de contabilidade social e ter um passeio pelas diferentes escolas. Essa, para mim, é o grande desafio para formar um economista que tenha a capacidade, pelo menos, de discernir os diferentes argumentos que ele ouve e saber trabalhar bem com alguns instrumentais. Obrigada. Bom, vamos ter para mais algumas participações. Por favor, quem gostaria? O microfone, o outro microfone. Então, por favor, pega esse microfone aqui. Boa noite, eu me chamo Edson, sou aluno de Ciências Econômicas da UESB e a minha pergunta é direcionada à professora Vanessa. Professora, nós sabemos que existem duas formas de elaborar modelos econômicos. Uma que é muito utilizada, sobretudo com a ascensão do neoliberalismo, que é justamente modelos
estados comparativos, né, que bebe muito da metodologia dos neoclássicos, e um modelo que, pelo que me parece, ainda é pouco utilizado, embora já exista um certo desenvolvimento, mas ainda é pouco utilizado, que são modelos dinâmicos. Ora, nós sabemos que no modelo dinâmico nós temos aí Schumpeter, nós temos a nova economia estruturalista, com Norte, com Williamson, até mesmo nós temos os neo-sperianos, Winter, Dawes, Nelson, que são um esboço de modelo dinâmico, só que a grande maioria de modelos dinâmicos que nós temos são modelos com viés mais histórico, e poucos modelos que ainda trabalham um modelo matemático dinâmico, ou seja, que nos dê instrumental para apreendermos o comportamento das variáveis econômicas a níveis quantitativos. Acredito eu que esse apego ao modelo estático comparativo é justamente por uma comodidade matemática, porque nós temos aí o cálculo diferencial, os derivados parciais, que nos dá o comportamento de uma variável no tempo zero e no tempo x, porém que nos dá não é ainda uma ferramenta eficaz para nos explicar o comportamento das variáveis durante esse percurso, e esse comportamento das variáveis são importantíssimos para que nós possamos apreender e compreender melhor alguns aspectos importantes que nos dá para explicarmos a própria crise econômica e outros fenômenos econômicos que nós estamos percebendo que os economistas ainda não estão conseguindo, com eficácia, explicar. A minha pergunta é a seguinte: a senhora acredita que essa limitação dos economistas atualmente de explicar alguns fenômenos econômicos seja pela limitação de modelos dinâmicos? E aí, modelos dinâmicos que eu falo são modelos dinâmicos baseados em modelos matemáticos? E se a senhora percebe essa deficiência de modelos dinâmicos, se não é o momento de nós procurarmos levar para a grade da graduação em ciências econômicas alguns artifícios matemáticos que não o cálculo diferencial, que nos dê, durante a graduação, essa maturidade matemática para que à frente possamos trabalhar com um arcabouço teórico, com modelos dinâmicos, que trabalhem matematicamente, né, que tem esses modelos matemáticos, modelos dinâmicos. E recentemente eu li um artigo de Postos, por exemplo, que ele trabalhava com a teoria newtoniana, e ele trabalhava com um modelo matemático que eu percebi que era um esboço de modelo dinâmico. E eu acredito que realmente seja uma deficiência nossa, talvez, a falta de modelos dinâmicos para explicar o comportamento das variáveis a níveis quantitativos e não só históricos. E aí minha pergunta é se realmente só ver como deficiência dos economistas hoje a falta de elaboração e de instrumental suficiente para elaborar modelos dinâmicos. Boa noite a todos, me chamo Edivan, estou concluindo graduação nessa instituição e gostaria de fazer um comentário dentro da arguição da professora Vanessa Petrelli. Nós temos um tema do Anjo desse ano, desafios da formação. O que devem os economistas aprender hoje? Dentro da arguição da professora, conseguimos abstrair o seguinte, que formar um economista plural, multidimensional, por que não dizer dentro do comentário do professor Tomé, um economista plural, que ele conheça todas as áreas, todos os ramos, que acompanhe as transformações atuais, as transformações vigentes na sociedade. Para quê? Para vislumbrar qual é o melhor caminho. Aí eu me fiz essa pergunta: qual é o melhor caminho? O melhor caminho para a empresa, para o empresário que foi pedir um estudo para o economista, como o professor citou, para, abarcar todo o mercado, para destruir o concorrente. O melhor caminho para mim, que sou economista, que entendo desses modelos, que, graças a Deus, nessa instituição, não posso dizer talvez todos, mas pelo corpo de professores que eu peguei, eu pude ter essa formação multidimensional, plural, eu consegui ver tudo, a teoria ortodoxa, heterodoxa, mas o que acontece?